A neve caía silenciosamente do lado de fora das janelas do hospital, cobrindo o mundo de branco enquanto eu terminava o meu turno de 12 horas. A minha bata estava colada ao meu corpo, ainda úmida de suor, apesar do frio de dezembro. 3 paragens cardíacas, uma bem-sucedida. O peso das duas que perdemos pairava sobre os meus ombros enquanto eu caminhava com dificuldade em direção ao vestiário dos funcionários. Emma, você parece morta de cansaço. A enfermeira Martinez ergueu os olhos do seu prontuário. Vai para casa antes que desmaies. Consegui esboçar um sorriso fraco. Só preciso de me trocar e vou embora. Os meus dedos tremiam ligeiramente enquanto discava a combinação do meu cacifo. Cansaço. É só cansaço, disse a mim mesma, ignorando a fome que se tornara minha companheira constante nos últimos meses. O magro salário do hospital mal cobria o aluguer e os empréstimos estudantis, deixando pouco para luxos como mantimentos adequadamente estocados ou aquecimento que realmente funcionasse. O espelho dentro da porta do meu armário refletia uma estranha. Bochechas encovadas, olheiras sob os olhos outrora azuis brilhantes, cabelo loiro preso num coque desarrumado. Tinha 27 anos e parecia ter 40. Troquei de roupa rapidamente, trocando a bata por jeans gastos e várias camadas de camisolas. O meu apartamento estaria gelado esta noite. Lá fora, a saída dos funcionários do hospital dava para a área de serviço, onde ambulâncias ocasionalmente ficavam paradas. Naquela noite, o espaço estava ocupado por algo totalmente diferente. Um Bentley preto reluzente, com vidros escuros impenetráveis e motor ronronando com potência silenciosa. Quase passei por ele, presumindo que estivesse à espera de alguém importante. Ninguém que eu conhecia dirigia nada mais luxuoso do que um Honda de 10 anos. A porta traseira se abriu quando me aproximei. Menina Matthews, a voz do motorista cortou a queda de neve profunda e formal. Ele usava um fato preto, apesar da hora e do tempo, e permanecia rígido ao lado da porta aberta. Atrás dele vi outro homem, mais corpulento, a examinar o perímetro com falta de prática. Parei apertando a minha bolsa contra o corpo. Desculpe, deve estar enganado. Emma Matthews, enfermeira do turno da noite, unidade cardíaca. O seu tom transmitia certeza, não dúvida. Um arrepio que nada tinha a ver com a neve percorreu a minha espinha. Como sabe o meu nome? O meu empregador deseja falar consigo. É sobre o seu pai. O meu pai? As palavras atingiram-me como um golpe físico. Daniel Matthews tinha desaparecido há 3 anos, deixando para trás nada além de dívidas, promessas quebradas e uma filha lutando para terminar a escola de enfermagem enquanto trabalhava em turnos duplos. A investigação policial não tinha levado a nada. Eventualmente, eu parei de esperar por respostas. O que aconteceu com ele? Perguntei, minha voz subitamente rouca. Por favor. O motorista apontou para a porta aberta. O Sr. Castillo prefere não deixar seus assuntos à espera. Castillo. O nome soou vagamente familiar. Sussurros nos corredores do hospital, quando certos pacientes chegavam com ferimentos misteriosos de bala e nenhuma pergunta era feita. Rumores de negócios em toda a cidade que operavam sob sua proteção. Um nome pronunciado com partes iguais de medo e reverência. Eu deveria ter ido embora. Todos os meus instintos gritavam perigo. Mas 3 anos de perguntas sem resposta me mantiveram no lugar. 5 minutos, eu disse, só isso. O interior do carro envolveu-me em couro quente e no aroma sutil de uma colônia cara. À minha frente sentava-se um homem que não devia ter mais de 35 anos, embora irradiava poder em ondas que tornavam a idade irrelevante. Alex Castillo desafiava a imagem que a minha mente tinha criado de um senhor do crime envelhecido. Ele era devastadoramente bonito. Pele morena, maçãs do rosto salientes e olhos tão escuros que pareciam pretos na luz fraca. O seu fato provavelmente custava mais do que 6 meses do meu salário, perfeitamente ajustado aos ombros largos. Menina Matthews, a sua voz tinha um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Obrigada por se juntar a mim. Mencionou o meu pai, disse eu, ignorando as cortesias. Sabe onde ele está? Algo passou pela expressão de Castillo. Talvez diversão ou apreço pela minha franqueza. Sei exatamente onde o seu pai está. Ele pegou num decantador de cristal e serviu um líquido âmbar em 2 copos. Beba. Abanei a cabeça. Só informações, por favor. Ele colocou um copo de lado e bebeu do outro. O teu pai trabalhava para mim. Não diretamente, é claro.
Havia várias camadas de separação, mas no fim das contas, ele lidava com certas questões financeiras sob a minha supervisão. O carro começou a andar, os pneus rangendo suavemente na neve. Fiquei tenso olhando pela janela. Não concordei em ir a lugar nenhum, apenas em dirigir enquanto conversávamos. O seu sorriso não chegou aos olhos. O estacionamento do hospital não oferece descrição. O que quer dizer com trabalhava para si? O meu pai era contabilista na Peterson Financial, uma fachada conveniente. O seu pai tinha talentos que eram desperdiçados na preparação legítima de impostos. Castillo estudou-me com uma intensidade inquietante. Há 3 anos, ele tomou uma decisão que me desapontou muito. Ele redirecionou fundos que não lhe pertenciam. A minha garganta apertou-se. Está a dizer que ele roubou de si? Estou a dizer que ele traiu a minha confiança. A voz de Castillo permaneceu suave, o que de alguma forma tornou as suas palavras mais ameaçadoras. E no meu mundo, senhorita Matthews, a traição tem consequências. As implicações assentaram sobre mim como gelo. Matou-o. A pergunta pairou entre nós, enchendo o interior luxuoso do carro com uma tensão repentina. Castillo não respondeu imediatamente, tomando outro gole medido da sua bebida. O seu pai está vivo, disse ele finalmente, atualmente desfrutando de uma estadia prolongada numa propriedade que mantenho na América do Sul. O clima é significativamente mais agradável do que este, disse ele, apontando para a neve lá fora. Um alívio tomou conta de mim, seguido imediatamente por suspeita. Se isso é verdade, por que me contar agora? Já se passaram 3 anos. Castillo inclinou-se ligeiramente para a frente, diminuindo um pouco a distância entre nós. Porque é hora de a dívida do seu pai ser paga. E você vai ajudar a fazer isso acontecer. Não tenho dinheiro, disse automaticamente. Mal consigo pagar o aluguer. Ele soltou uma risada. Genuína, calorosa, totalmente incompatível com a situação. Se eu quisesse dinheiro, senhorita Matthews, não estaria a falar com uma enfermeira de hospital que compra as suas roupas na Target. Os seus olhos percorreram o meu suéter gasto, sem deixar nada escapar. Não, o que eu preciso é algo que só você pode fornecer. O meu coração batia forte contra as costelas. O carro havia entrado numa área da cidade que eu não reconhecia. Antigos edifícios industriais convertidos em lofts de luxo, ruas mais vazias e limpas do que o meu bairro. O que exatamente você quer de mim? Perguntei, odiando o tremor na minha voz. Algo bastante simples. Castillo enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, um anel de diamante refletiu as luzes da rua, espalhando prismas pelo interior do carro. A pedra era enorme, obscena em sua opulência. Preciso de uma esposa, Miss Matthews, temporariamente. Olhei para o anel, depois para ele, certa de que tinha ouvido mal. Desculpe? Um casamento? Puramente para aparências, garanto-lhe. A sua expressão permaneceu indecifrável. Tenho certos interesses comerciais que beneficiariam muito com a aparência de estabilidade doméstica, um acordo de 6 meses, após o qual será generosamente compensada e livre para retomar a sua vida. A dívida do seu pai será considerada paga na totalidade e ele estará livre para regressar ao país, embora eu sugira que ele se instale noutro lugar que não seja Chicago. Não pode estar a falar a sério. Raramente não estou. Castillo fechou a caixa do anel com um clique suave. Não lhe faltaria nada durante o nosso acordo. As suas preocupações financeiras desapareceriam. Pense nisso como umas férias de 6 meses das suas circunstâncias atuais. O carro abrandou, parando ao lado de um armazém renovado que se transformou num edifício de apartamentos de luxo. Através das janelas do chão ao teto, vislumbrei um elegante átrio com piso de mármore e um porteiro uniformizado. Esta é uma das minhas propriedades, explicou Castillo. Terias a cobertura só para ti até o casamento. Segurança, privacidade, todo o conforto. E se eu recusar? A sua expressão não mudou, mas a temperatura no carro pareceu baixar vários graus. Então a nossa conversa sobre o teu pai tomou um rumo diferente. Uma ameaça velada, mas inconfundível. O meu pai pode ter sido um ladrão que me abandonou. Mas ele ainda era o meu pai, a única família que me restava depois da morte da minha mãe. Por que eu? Perguntei. Tu podias ter qualquer pessoa. Esse é precisamente o problema. Os olhos de Castillo fixaram-se nos meus. As mulheres do meu círculo social têm agendas, envolvimentos. Tu não tens compromissos, sem complicações, sem ligações ao meu mundo.
Perfeito para o que eu preciso. E o que acontece depois destes 6 meses? Tu vais simplesmente deixar-me ir. Vais embora depois que o casamento cumprir o seu propósito, confirmou ele. Com dinheiro suficiente para começar uma nova vida onde quiseres. Dá a minha palavra. Não confiei na palavra dele, nem por um segundo. Mas que escolha eu tinha? A vida do meu pai estava em jogo. E algo me dizia que Alex Castillo não era um homem acostumado a ouvir um não. Preciso de pensar, disse eu. Claro. Ele entregou-me um cartão de visita. Simples, preto, com apenas um número de telefone gravado em prata. Tens até amanhã à noite para decidir. O motorista abriu a minha porta. De alguma forma, tínhamos voltado ao hospital, com a neve ainda a cair suavemente à nossa volta. Mais uma coisa, menina Matthews. A voz de Castillo deteve-me quando eu estava prestes a sair. Esta conversa fica entre nós. Envolver as autoridades teria repercussões imediatas. Principalmente para o seu pai, acenei com a cabeça, rígida, voltando para o ar frio da noite. O Bentley afastou-se silenciosamente, desaparecendo na neve rodopiante como um fantasma. O meu apartamento parecia mais pequeno e mais degradado do que nunca quando finalmente cheguei lá 1 hora depois. Manchas de água marcavam o teto e o radiador chiava pateticamente enquanto produzia um calor mínimo. Sentei-me no meu sofá gasto, ainda vestindo o meu casaco, virando o cartão de Castilho repetidamente entre os dedos. Um casamento temporário com um homem que irradiava perigo por todos os lados. Um homem que mantinha o meu pai refém em outro país. Um homem cujos negócios eu só podia imaginar. O sono fugiu-me completamente. Pela manhã, o cansaço e o pragmatismo tomaram a minha decisão. O que eram 6 meses da minha vida comparados à liberdade do meu pai? Comparados ao peso esmagador da pobreza que se tornara a minha realidade diária. Liguei para o número precisamente às 8 da manhã. Eu aceito, disse quando o Castillo atendeu, sua voz imediatamente reconhecível. Mas tenho condições. Uma pausa. Estou a ouvir. Termino o meu turno no hospital. Mais 2 semanas. Não vou deixá-los com falta de pessoal. Admirável, embora inconveniente. Continue. Quero provas de que o meu pai está vivo e quero falar com ele. Podemos providenciar uma chamada telefônica. O vídeo seria complicado, dada a localização dele. Respirei fundo. E quando isto acabar, quero a sua garantia de que nenhum de nós voltará a ter notícias suas. Outra pausa. Mais longa desta vez. Isso pode ser arranjado. Mais alguma coisa? Só uma coisa. Apertei o telefone com mais força. Ninguém se magoa por causa deste acordo. Seja qual for o seu negócio, não vou fazer parte de ninguém se magoar. O riso de Castillo foi suave, quase gentil. A sua bússola moral é notada, menina Matthews. Apresente-se no endereço onde paramos ontem à noite, depois do seu turno de hoje. A penthouse estará preparada para si. Tenho mais 2 semanas e você continuará a trabalhar nos seus turnos. A cobertura é apenas mais adequada para a minha futura esposa do que a sua acomodação atual. Um carro estará à sua espera. A linha caiu antes que eu pudesse discutir. Fiquei ali sentada, com o telefone na mão, a pensar no que tinha acabado de concordar. 6 meses da minha vida em troca da liberdade e segurança financeira do meu pai. 6 meses fingindo estar casada com um homem que me causava arrepios, tanto de medo quanto de algo mais que eu me recusava a reconhecer até depois do casamento. Sussurrei para mim mesma. Então serei livre. Naquele momento, eu não tinha como saber o quanto estava profundamente enganada. Não tinha como entender que Alex Castillo me reivindicou no momento em que entrei no carro dele, e que homens como ele nunca abrem mão do que consideram seu. O casamento não era o fim, era apenas o começo. Naquela noite, como prometido, um SUV preto esperava do lado de fora do hospital. Veículo diferente, mesmo motorista imponente. Ele abriu a porta sem dizer nada e eu entrei na minha nova vida como uma mulher caminhando para a forca. Costas direitas, olhos para a frente, coração a bater forte, com a certeza de que tinha cometido um erro terrível e irreversível. A penthouse era um universo diferente do apartamento apertado que tinha deixado para trás. Ocupando todo o último andar do edifício, estava decorada num estilo minimalista que, de alguma forma, ainda gritava dinheiro. Móveis elegantes, obras de arte dramáticas e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de Chicago.
A sua nova casa, Sra. Matthews, disse o motorista, pousando a minha mala vergonhosamente pequena. O Sr. Castillo abasteceu a cozinha. Há segurança no átrio e no elevador privado. Se precisar de alguma coisa, pressione um em qualquer telefone da casa. Fiquei parada no meio da sala, sentindo-me pequena e deslocada. Quando o Sr. Castillo chegará? O Sr. Castillo mantém a sua residência principal em outro lugar. Ele virá quando a sua agenda permitir. O homem dirigiu-se ao elevador. O seu quarto é ao fundo do corredor, última porta à direita. O armário foi preparado com roupas adequadas. Antes que eu pudesse perguntar o que significava roupas adequadas, ele se foi, deixando-me sozinha na opulência silenciosa. Aventurei-me pelo corredor, passando por várias portas fechadas até o quarto que aparentemente era meu. O espaço era maior do que todo o meu apartamento, dominado por uma cama king size com lençóis brancos impecáveis. Uma parede era inteiramente de vidro, com persianas eletrônicas que podiam ser baixadas para garantir privacidade. A casa de banho anexa tinha um chuveiro grande o suficiente para 4 pessoas e uma banheira posicionada de forma a apreciar a vista da cidade. O armário, no entanto, fez-me parar. Chamá-lo de armário era como chamar o oceano de poça. Era um quarto de tamanho normal com prateleiras embutidas, cabides para pendurar roupas e uma ilha no centro com joias e acessórios. Todos os itens ainda tinham etiquetas. Nomes de estilistas que eu só tinha visto em revistas no meu tamanho. Vestidos, blusas, jeans, sapatos, lingerie, roupas suficientes para 3 mulheres, todas aparentemente minhas agora. Havia um bilhete sobre a ilha, escrito à mão em cartolina grossa. Um guarda-roupa adequado para o Sr. Castillo, os uniformes do hospital continuam sendo seus, mas estes são para todas as outras ocasiões. Essa presunção deveria ter me irritado. Em vez disso, senti uma sensação de vazio no estômago à medida que a realidade da minha situação se instalava. Eu era um objeto a ser preparado para exibição. Passei os dedos por uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que 1 mês de aluguer. A etiqueta ainda estava presa, imaculada e à espera. O meu telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. O carro irá buscá-la às 20 horas. Jantar comigo. Vista algo formal, Alex. Não, por favor. Sem ponto de interrogação, apenas uma ordem emitida com a certeza de ser obedecida. Tomei banho na casa de banho palaciana, envolvendo-me numa toalha tão macia que parecia uma nuvem. Diante da seleção impressionante do guarda-roupa, acabei por escolher um vestido preto simples, a opção formal menos ostensiva que consegui encontrar. Ele assentava na perfeição, moldando-se às curvas que eu quase tinha esquecido que tinha, após meses de estresse e refeições irregulares. Precisamente às 20 horas, o elevador tocou. Eu esperava um motorista, mas em vez disso, o próprio Alexi Castillo estava à porta. Impecável num fato cinzento escuro. Os seus olhos percorreram-me com uma avaliação metódica. "O vestido fica-lhe bem", disse ele finalmente. "Mas precisamos de trabalhar na sua alimentação. Está muito magra." Engoli a resposta que me veio automaticamente à boca. Esta não era uma relação em que eu pudesse responder a insultos percebidos. "Obrigada pelas roupas", disse eu, em vez disso, com as palavras presas na garganta. "Necessidade, não generosidade", corrigiu ele, indicando-me o elevador. "Serás vista comigo. As aparências são importantes." O restaurante era exclusivo, do tipo que não tem preços no menu e cujos funcionários aparecem exatamente quando necessário e desaparecem quando não são necessários. Sentamo-nos numa alcova privada, parcialmente separada da área principal do restaurante, mas com uma visão clara de todo o espaço. Reparei que Alex escolheu um lugar de costas para a parede. "Prometeu-me provas sobre o meu pai", disse eu, assim que o empregado tomou o nosso pedido. Ou melhor, depois de Alex ter pedido por nós os dois, sem me consultar. "Direta, como sempre", disse ele, enfiando a mão no bolso do casaco e tirando um jornal dobrado. "A edição de hoje do El Tempo, o Jornal Nacional da Colômbia." Em seguida veio uma fotografia mostrando o meu pai, mais magro, mais bronzeado, mas inconfundivelmente vivo, segurando o jornal no que parecia ser uma varanda com vista para montanhas exuberantes. "Ele está na Colômbia?" perguntei, estudando a imagem em busca de sinais de angústia ou manipulação. "Uma propriedade nos arredores de Medellín, bastante confortável, embora restrita."
Alex pegou a foto e o jornal. Você vai falar com ele amanhã. 10 minutos, nem um segundo a mais. Obrigada. As palavras saíram automaticamente e eu imediatamente me odiei por expressar gratidão ao homem que mantinha meu pai em cativeiro. Um leve sorriso curvou seus lábios. Você está lá a aprender. A aprender o quê? A dinâmica apropriada do nosso acordo. Seus olhos escuros fixaram os meus. Conte-me sobre você, Emma Matthews. Além do que minha verificação de antecedentes revelou. O que sua verificação de antecedentes revelou? Eu rebati. Tudo o que existe no papel. Nascida em Evanston, filha de Daniel e Sarah Matthews. A mãe morreu de cancro da mama quando tinha 16 anos. Acelerou a sua formação na escola de enfermagem com excelentes notas, apesar de trabalhar a tempo parcial. Atualmente está a especializar-se em cuidados cardíacos, com um histórico profissional impecável. Nenhum relacionamento sério nos últimos 2 anos. Sem antecedentes criminais. Com dificuldades financeiras devido a empréstimos estudantis e dívidas abandonadas pelo seu pai. Ele tomou um gole do seu vinho. Mas o papel não capta a essência. A nossa comida chegou. Vieiras perfeitamente grelhadas para mim. Bife para ele. Empurrei a comida pelo prato, com o apetite diminuído pela sua recitação clínica da minha vida. Não há muito mais a contar, disse finalmente. Trabalho, durmo, trabalho novamente. Sem passatempos, paixões, sonhos além dos corredores do hospital. A pergunta ela apanhou-me desprevenida. Enterrei esses pensamentos tão profundamente sob as necessidades de sobrevivência que pareciam luxos pertencentes a outra pessoa. Eu costumava pintar, admiti. Aquarelas, principalmente paisagens. Algo brilhou na sua expressão. Interesse, talvez. Quando parou? Quando 3 empregos na escola de enfermagem consumiram todas as minhas horas, dei uma pequena mordida na vieira, mal sentindo o sabor delicado. Por que o interesse nos meus passatempos? Eles não são relevantes para o nosso acordo. Tudo sobre si é relevante. Ele cortou o bife com movimentos precisos. Você viverá no meu mundo, interagindo com os meus associados. Quanto mais eu a compreender, melhor poderei prever o seu comportamento. Não sou assim tão complicada. Concordei com os seus termos. Desempenharei o papel. Desempenhar um papel requer compreender o guião, o que me leva ao nosso futuro imediato. Ele pousou o garfo e a faca. O casamento será daqui a 3 semanas. Uma cerimônia pequena apenas para convidados selecionados. Antes disso, temos a festa de noivado para comparecer. As pessoas precisam acreditar que esta união é genuína. 3 semanas. Quase me engasguei com o vinho. É necessário, interrompeu ele. O prazo não é negociável. Ainda nem me disseste por que precisas deste casamento. Alexia estudou-me por um longo momento antes de responder. Estou a adquirir novos interesses comerciais. Os atuais proprietários têm uma mentalidade tradicional. Valorizam a estabilidade familiar, a continuidade. Um solteirão com a minha reputação apresenta certas preocupações, e um solteirão casado às pressas não. O romance torna as pessoas cegas para o momento certo. Conhecemo-nos há 6 meses. Um namoro relâmpago, amor à primeira vista. A sua boca curvou-se num sorriso que não chegou aos olhos. Eras tão irresistível que te pedi em casamento após apenas 4 meses. Ninguém acreditará nisso. Subestimas tanto a minha reputação como a natureza humana. As pessoas acreditam no que querem acreditar, especialmente quando a alternativa entra em conflito com os seus interesses. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando a minha mão esquerda na sua. A sua pele estava quente, o toque surpreendente, apesar da sua suavidade. O que me lembra que, do bolso, ele tirou a mesma caixa de veludo do nosso primeiro encontro. Desta vez, ele abriu-a e retirou o enorme anel de diamantes antes que eu pudesse protestar. Com movimentos deliberados, deslizou-o no meu dedo. O peso era imediatamente perceptível, estranho e pesado. Pronto, agora é oficial. O seu polegar roçou os meus nós dos dedos, demorando-se um pouco demais. Deve saber que, a partir deste momento, está sob a minha proteção. A minha equipa de segurança irá acompanhá-la ao hospital e de volta para casa durante os seus turnos restantes. Não irá a lugar nenhum sem escolta. Não é necessário, protestei. Eu me viro sozinha há anos. A sua expressão endureceu. Não é negociável. Agora és minha, pelo menos aos olhos do mundo.
Isso torna-te valiosa e vulnerável. A declaração possessiva causou-me um arrepio inesperado na espinha. Eu não sou tua. Este é um acordo comercial com data de validade. Semântica. Ele soltou a minha mão e pediu a conta. Devemos discutir as regras. Que regras? Os limites do nosso acordo. A voz dele baixou, embora não houvesse ninguém perto o suficiente para ouvir. Regra número 1. Discrição absoluta. Nada sobre a verdadeira natureza da nossa relação sai da tua boca. Para ninguém. Regra número 2. Tu segues os meus protocolos de segurança sem questionar. Regra número 3. Em público, somos convincentemente apaixonados. Ninguém pode suspeitar que isto seja outra coisa senão um casamento por amor. O empregado apareceu com a conta, que Alexa assinou sem olhar para o valor. Quando ficamos sozinhos novamente, perguntei: e quais são as suas obrigações neste acordo? As suas sobrancelhas levantaram-se ligeiramente, como se surpreendidas pela minha audácia. Eu mantenho o seu pai vivo, eventualmente liberto. Eu providencio todas as suas necessidades materiais. Eu protejo-a dos elementos menos agradáveis do meu mundo. Ele levantou-se, estendendo a mão para me ajudar a levantar. E eu devolvo a sua liberdade após 6 meses, conforme acordado. No carro, a caminho da cobertura, Alex sentou-se mais perto do que o necessário, sua coxa ocasionalmente roçando a minha enquanto o veículo navegava pelas ruas de Chicago. Eu me pressionei contra a porta. Criando distância, você deve saber, disse ele, quebrando o silêncio, que eu providenciei para você tirar uma licença do hospital após o seu último turno, por motivos médicos com pagamento integral. Sua posição permanecerá segura. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Seu tom não admitia discussão. Quando nos casarmos, o facto de continuar a trabalhar levantaria questões. Nenhuma esposa minha trabalharia em turnos no hospital durante 6 meses, lembrei-lhe. Depois disso, voltaria à minha vida normal. Ele não respondeu, olhando para as luzes da cidade que passavam. O silêncio parecia pesado, perigoso. Na cobertura, ele acompanhou-me até o elevador privado. Eu esperava, talvez temesse, que ele insistisse em subir, mas em vez disso, ele simplesmente apertou o botão para mim. Amanhã à noite, às 19 horas, vamos jantar com parceiros de negócios. Vista o vestido esmeralda que está no seu armário. Quando as portas começaram a fechar, ele acrescentou: e Emma, o anel fica sempre no dedo. Sozinha na cobertura, fiquei em frente às janelas, observando a cidade cintilante abaixo. O diamante no meu dedo refletia a luz, projetando prismas contra o vidro. Torci-o, sentindo o seu peso desconhecido, perguntando-me em que me tinha metido. O meu telefone tocou. Número desconhecido. O coração acelerou. Atendi. Emma. A voz do meu pai, mais fraca do que eu me lembrava, chiava na ligação. Pai. Lágrimas brotaram dos meus olhos instantaneamente. Está bem, está ferido. Estou bem, querida. Estão a tratar-me bem. Ele parecia cansado, resignado. Emma, ouve-me. O que quer que o Castilho te tenha pedido para fazer, não faças. Afasta-te. É tarde demais, pai. Torci o anel no meu dedo. Já concordei. Uma inspiração profunda. Não, Emma, tu não compreendes que tipo de homem ele é. Compreendo o suficiente. Tu roubaste-lhe. Agora estou a pagar a tua dívida. O que é que ele pediu? O medo na voz dele era palpável. Hesitei. Depois decidi que a verdade era mais simples. Casamento temporário para manter as aparências. Oh, meu Deus! A voz do meu pai quebrou. Emma, nada é temporário com Alex Castillo. O que ele diz, ele cumpre. Ele prometeu que eu poderia ir embora depois que o casamento cumprisse o seu propósito. Eu insisti. Mas a dúvida surgiu, fria e insidiosa. Promessas não significam nada para homens como ele. A voz do meu pai baixou com urgência. Escuta-me. Nunca lhe roubei nada. Descobri algo que não devia ter descoberto. Provas do que ele realmente faz, de quem ele realmente é. É por isso que ele me mantém aqui. Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Voltei a ligar freneticamente. Mas uma voz mecânica informou-me que o número já não estava em serviço. Deixei-me cair no chão, encostada ao vidro frio da janela, as luzes da cidade a desfocarem-se através das minhas lágrimas. O aviso do meu pai ecoava na minha mente, competindo com as suaves garantias de Alexi.
Olhei novamente para o anel no meu dedo. Agora não era apenas uma joia, mas uma algema que me prendia a um homem cuja verdadeira natureza eu estava apenas começando a compreender. Lá fora, a neve começou a cair novamente. Flocos suaves rodopiando pelas janelas como testemunhas silenciosas do acordo que eu havia feito. Em 3 semanas, eu me tornaria a Senhora Castillo no papel. Mas algo nos olhos de Alexis, quando ele deslizou o anel no meu dedo, sugeria que ele não tinha intenção de me deixar ir, independentemente do que tivesse prometido. 6 meses. Eu só precisava sobreviver 6 meses. Então, liberdade para meu pai e para mim. Pelo menos era nisso que eu precisava acreditar desesperadamente. O vestido esmeralda caía sobre o meu corpo como um líquido, a cor viva contra a minha pele pálida. 3 semanas se passaram num turbilhão de aparições cuidadosamente orquestradas, cada uma destinada a estabelecer o nosso romance fictício como verdade. Esta noite era a festa de noivado, a última na apresentação pública antes do casamento propriamente dito. Mal me reconhecia no espelho. As refeições regulares na cobertura preencheram as cavidades nas minhas bochechas. A presença constante do estilista pessoal de Alex transformou o meu cabelo, antes negligenciado, numa cortina brilhante que caía pelos ombros. A mulher que me olhava parecia elegante, cara e completamente estranha. Perfeito, disse a voz de Alexis da porta. Ele encostou-se à moldura, observando-me com aquela intensidade que ainda me fazia arrepios na pele, mesmo depois de semanas na sua companhia. Parece que nasceu para esta vida. As aparências enganam, respondi, prendendo um par de brincos de diamantes. Mais uma adição à crescente coleção de joias que ele me proporcionara. Não é esse o objetivo de tudo isto? Ele atravessou a sala, parando atrás de mim. Os nossos olhos encontraram-se no reflexo do espelho. Às vezes, o que começa como um engano torna-se verdade. As suas mãos pousaram nos meus ombros, quentes e pesadas. Estás pronta? O convidado chegará em breve. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras com ele tão perto. Nas últimas semanas, Alex manteve uma distância física cuidadosa, nunca cruzando limites que tornariam nosso acordo mais complicado do que já era. Mas havia momentos, como agora, em que algo mudava em seus olhos, algo possessivo e ávido que fazia meu coração acelerar com partes iguais de medo e algo que eu me recusava a nomear. A festa de noivado estava a ser realizada na ampla sala de estar da cobertura, transformada por um exército de organizadores de eventos num elegante espaço de recepção. Flores dispostas em arranjos dramáticos, champanhe fluindo livremente, funcionários do catering movendo-se discretamente entre a multidão reunida. Lembre-se, murmurou Alex enquanto nos preparávamos para receber os primeiros convidados. Essas pessoas não são apenas conhecidos sociais. Cada pessoa aqui tem importância para os meus interesses comerciais. Cada conversa tem um propósito. Eu sei o meu papel, assegurei-lhe. O guião tinha sido repetido até a exaustão em inúmeros jantares e saídas. Noiva adorável, cativada pelo charme e generosidade de Alexis, felizmente ignorante dos aspectos mais sombrios do seu império. O elevador trouxe a primeira leva de convidados. Homens em fatos caros acompanhados por mulheres cobertas de joias que faziam os meus diamantes emprestados parecerem modestos em comparação. Coloquei um sorriso no rosto e assumi a minha posição ao lado de Alexi, com a mão dele pousada possessivamente na minha cintura. Alexi, seu malandro, exclamou um homem de cabelos grisalhos com sotaque russo. Quando disseste que tinhas encontrado uma noiva, pensamos que talvez tivesses finalmente perdido a cabeça. Agora vejo que, em vez disso, perdeste o coração. O seu olhar apreciativo demorou-se em mim por um momento a mais. Victor. A voz de Alexis transmitia uma cordialidade que não chegava aos seus olhos. Apresento-te a minha noiva, Emma Matthews. Emma, Victor Petrov é um velho amigo da família. Estendi a mão que Victor beijou em vez de apertar. O prazer é todo meu, disse ele, ainda segurando os meus dedos. O nosso Alex sempre foi tão seletivo. Você deve ser extraordinária para tê-lo conquistado tão completamente. A mão de Alex apertou quase imperceptivelmente a minha cintura. Emma é única em todos os sentidos, disse ele, retirando suavemente a minha mão do aperto de Victor. Ela faz milagres com pacientes cardíacos, salvando vidas enquanto rouba a minha. A frase ensaiada saiu da sua boca com sinceridade convincente.
Olhei para ele com o que esperava que parecesse adoração, em vez do complexo emaranhado de emoções que realmente se agitava dentro de mim. Você me dá demasiado crédito, querido. A esposa de Victor, pelo menos 30 anos mais nova que ele, apareceu ao seu lado, com um sorriso tenso e avaliador. Como vocês dois se conheceram? Perguntou ela, com uma pergunta inocente, mas um tom que sugeria que ela estava procurando inconsistências. Através de conhecidos em comum, respondeu Alex com naturalidade. Em um baile de gala beneficente do hospital no outono passado, a mentira estava bem ensaiada, completa com detalhes inventados que havíamos repetido várias vezes. Eu acenei com a cabeça, acrescentando o toque pessoal que havíamos combinado. Ele doou uma quantia obscena de dinheiro só para falar comigo por 5 minutos. Valeu cada centavo, disse Alex, levando a minha mão aos lábios num gesto que enviou um calor inesperado pelo meu corpo. À medida que mais convidados chegavam, vi-me separada de Alex, envolvida em conversas com mulheres curiosas, ansiosas por descobrir como uma enfermeira comum tinha conquistado o solteiro mais cobiçado e temido de Chicago. Tudo aconteceu tão rápido, comentou uma loira elegante, cujo nome eu já tinha esquecido. Alex nunca demonstrou interesse em se estabelecer antes. Quando se sabe, respondi com a confiança despreocupada de uma mulher segura no seu relacionamento, em vez de uma participante numa charada elaborada. E não se sente intimidada pelo mundo dele? Perguntou outra mulher. Esta era mais velha, com olhos perspicazes que não perdiam nada. A que aspecto do mundo dele se refere? Contra-argumentei, tomando cuidado para manter a ficção de que eu só conhecia os negócios legítimos de Alexi. Ela sorriu levemente. O poder, as responsabilidades, as expectativas que vêm com ser a Sra. Castillo. Antes que eu pudesse formular uma resposta, um braço caloroso deslizou pela minha cintura. Espero que vocês, senhoras, não estejam a interrogar o meu noivo com demasiada severidade, disse Alex com um tom leve, mas com uma corrente subjacente de advertência. Apenas conversa de mulheres, disse a mulher mais velha, levantando a sua taça de champanhe num brinde silencioso. Ela é encantadora, Alex. Uma mudança refrescante em relação às suas companheiras habituais. Ela não se parece com nenhuma das que vieram antes, ele concordou, os seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez com que a sala parecesse desaparecer à nossa volta. Por um momento, a encenação pareceu perigosamente próxima da realidade. A noite avançou numa confusão de apresentações e conversas cuidadosamente conduzidas. Bebi champanhe com moderação, consciente da necessidade de manter o controle absoluto. Durante todo o tempo, Alexei permaneceu atento à minha localização, mesmo quando estava do outro lado da sala, o seu olhar encontrando-me periodicamente, como se para se certificar da minha presença. Foi durante um raro momento a sós, quando entrei na cozinha para uma breve pausa na encenação, que encontrei um rosto que não me tinha sido apresentado, um homem com olhos azuis frios e um ar de perigo diferente, mas igual ao de Alex. Então, você é a noiva? Ele disse, encostando-se ao balcão enquanto os funcionários se moviam à nossa volta. Escolha interessante. Desculpe, acho que não nos conhecemos, respondi imediatamente na defensiva. Marco Vega. Ele não estendeu a mão. Alex e eu temos interesses em comum. Entendo. É um parceiro de negócios? O sorriso de Marco não chegou aos olhos. Às vezes concorrente, às vezes colaborador, sempre observando. O seu olhar percorreu-me com uma avaliação clínica. Não és o que eu esperava. O que esperavas? Alguém mais consciente do que está a fazer. Ele aproximou-se, baixando a voz. O Alex não faz nada temporário, querida. O que quer que ele te tenha dito sobre este acordo, garanto-te que há mais do que isso, o meu coração disparou. Não sei do que estás a falar. Não. Os olhos de Marco estreitaram-se. A situação do teu pai na Colômbia é precária. Alex mencionou que a propriedade onde ele está hospedado pertence a mim, não a ele. Que o conforto contínuo do teu pai depende inteiramente da minha boa vontade. O sangue drenou do meu rosto. O que tu queres, garota esperta? Indo direto ao ponto. Marco olhou para a porta. Quero que te lembres que Alex Castillo não é o único jogador poderoso neste jogo. Quando chegar a hora, e ela chegará, lembra-te de quem realmente controla o teu pai. Antes que eu pudesse responder, uma sombra caiu sobre a porta. Alex estava ali,
com uma expressão agradável, mas os olhos assassinos fixos em Marco. Vega, disse ele com uma voz enganosamente suave. Não me lembro de ter visto o teu nome na lista de convidados. Marco endireitou-se, sorrindo com facilidade. Eu estava na vizinhança. Pensei em felicitar o casal feliz pessoalmente. Ele acenou para mim. A tua noiva é encantadora, Castilho. Segura bem nela. A tensão entre os homens era palpável, crepitando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Alex aproximou-se de mim, colocando o braço à minha volta, possessivo, territorial. Emma, disse ele sem tirar os olhos de Marco. Importas-te de verificar com os fornecedores sobre o serviço de sobremesas? Preciso de um momento com o Sr. Vega. Não era um pedido. Escapou-me do seu abraço com o coração a bater forte ao sair da cozinha. Em vez de procurar os fornecedores, encostei-me à parede do lado de fora da porta, esforçando-me para ouvir a conversa deles. Afasta-te dela. A voz de Alexis tinha perdido toda a pretensão de civilidade. Estamos sensíveis, não é? O tom de Marco era divertido. Estou apenas curioso sobre a mulher que finalmente domou o famoso Alex Castilho, especialmente quando ela apareceu tão de repente. Justamente quando precisas apresentar uma imagem estável aos colombianos. A minha vida pessoal não é da tua conta. É quando ela se cruza com os meus interesses comerciais. Ela sabe para que realmente a estás a usar? Ela sabe sobre Bogotá? Um som de movimento. Algo a bater com força no balcão. A voz de Alexis agora mais baixa, ameaçadora. Mencione Bogotá novamente e nosso acordo em relação ao pai dela termina definitivamente. Estamos entendidos? Marco riu baixinho. Muito bem entendidos. Mas lembre-se, Alexi, eu o conheço há muito tempo para acreditar que este casamento é apenas uma questão de imagem empresarial. Você não compartilha seu espaço, mas ela está morando na sua cobertura. Você não tolera apegos, mas a exibe como um troféu. Seja qual for o jogo que estás a jogar, acho que nem tu mesmo entendes mais as regras. Afastei-me rapidamente quando ouvi passos a aproximarem-se da porta, ocupando-me com um empregado que passava, assim que os homens apareceram. Marco acenou para mim com um sorriso cúmplice antes de sair. O rosto de Alex era uma máscara de fúria controlada. Quando ele voltou para o meu lado, perguntou baixinho. O que é que ele te disse? Nada importante, menti. Apenas se apresentou. Os olhos de Alex procuraram os meus, claramente sem acreditar em mim, mas sem querer insistir no assunto com os convidados por perto. Fica longe dele, Emma. Marco Vega é perigoso de maneiras que tu nem imaginas. Mais perigoso do que casar com um homem como tu. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Em vez de raiva, algo como apreço brilhou na sua expressão. Pelo menos comigo. Tu conheces os termos do perigo. Os seus dedos entrelaçaram-se nos meus, num gesto possessivo. Mais 2 horas e os nossos convidados irão embora. Tu estás a ir muito bem. O resto da noite passou numa névoa de sorrisos forçados e champanhe. Quando o último convidado partiu, o meu rosto doía de tanto manter a fachada. Tirei os sapatos de salto alto assim que as portas do elevador se fecharam atrás de Victor e sua esposa, os últimos a sair. Finalmente, respirei fundo, afundando no sofá e massageando os pés. Alex afrouxou a gravata, observando-me com uma expressão indecifrável. Impressionaste-os, até a esposa de Victor, e ela despreza toda a gente. Ótimo! Mais uma atuação a aproximar-nos do fim do nosso acordo. Estiquei a mão para o anel com a intenção de removê-lo agora que ninguém estava a ver. Deixa-o, disse Alex bruscamente. Não há ninguém aqui para ver. Eu estou aqui. Ele serviu-se de uma bebida do bar e ele ficará até que o nosso acordo termine. Suspirei, cansada demais para discutir. Tudo bem. O que foi aquilo com Marco Vega e o que há em Bogotá que eu deveria saber? Alex parou, com o copo a meio caminho dos lábios. Estavas a escutar. Eu estava a proteger os meus interesses. Se a situação do meu pai é mais complicada do que me fizeste acreditar, o teu pai ficará bem, desde que cumpras a tua parte do acordo. Ele pousou o copo com precisão controlada. Marco estava a tentar criar discórdia. É o que ele faz. Ele estava a mentir sobre ser o proprietário do imóvel onde o meu pai está hospedado. Um músculo se contraiu na mandíbula de Alex. Não, os nossos acordos comerciais são complexos.
Mas a situação do teu pai continua sob o meu controle. E Bogotá não é da tua conta. O seu tom não deixava margem para discussão. Tu concordaste em desempenhar um papel, Emma, não em envolver-te nos meus negócios. De repente, fiquei com raiva. Eu concordei com um casamento temporário para salvar o meu pai. Se há mais neste acordo do que tu revelaste, eu mereço saber. Alex atravessou a sala com 3 passos longos, parando a poucos centímetros de mim. Tão perto, eu podia sentir o cheiro da sua colônia, sentir o calor que emanava do seu corpo. Há aspectos do meu mundo que é mais seguro você não saber, disse ele com uma voz perigosamente suave. Confie que estou a protegê-la ao manter certas informações separadas. Confiar? Eu ri amargamente. Você está a manter o meu pai como refém. Forçaste-me a um noivado falso. Confiança não é exatamente a base da nossa relação. Algo cintilou nos seus olhos escuros. Dor, talvez, rapidamente mascarada por um controlo de ferro. O casamento é daqui a 5 dias. Depois disso, a parte mais difícil da nossa farsa estará completa. A sua mão se ergueu, os dedos afastando uma mecha de cabelo do meu rosto com uma gentileza inesperada. Deves descansar. Amanhã temos a prova final do teu vestido. A mudança repentina no seu comportamento deixou-me desequilibrada. Alexi, eu disse mantendo a minha posição apesar da sua proximidade. Seja qual for o jogo que tu e Marco Vega estão a jogar, não transformem o meu pai num peão. O teu pai tornou-se um peão no momento em que acedeu a ficheiros que não tinha o direito de ver. Os dedos de Alex deslizaram pela minha bochecha, parando sob o meu queixo. Mas tu não és um peão, Emma Matthews. Nunca cometas o erro de pensar que és. Antes que eu pudesse processar as suas palavras, ele se inclinou e pressionou os lábios contra os meus. O nosso primeiro beijo, breve, mas deliberado, enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo que me deixou paralisada de choque. Dorme um pouco, murmurou ele, afastando-se. A equipa limpará tudo pela manhã. Ele virou-se e caminhou em direção ao elevador, deixando-me parada no meio da festa vazia, os dedos pressionados nos lábios que ainda formigavam com o seu toque, a mente a fervilhar com perguntas que eu tinha cada vez mais medo de ver respondidas. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dele, eu afundei no sofá, cercada pelos restos da nossa celebração fraudulenta. 5 dias até o casamento. 5 dias até eu me tornar oficialmente a senhora Castillo. E apesar de todas as evidências sugerirem que eu deveria fugir o mais longe e rápido possível, uma parte traidora de mim se perguntou como seria se tudo isso não fosse uma encenação elaborada. Se o brilho possessivo nos olhos de Alex quando ele olhou para mim fosse genuíno. Se aquele beijo tivesse nascido do desejo e não do cálculo, pensamentos perigosos, especialmente porque o aviso de Marco Vega continuava a ecoar na minha mente. Alex não faz nada temporário. O diamante no meu dedo refletia a luz, piscando para mim como se soubesse segredos que eu ainda não tinha descoberto. Segredos que poderiam provar que Marco estava certo. Que uma vez que Alex Castilho reivindicava algo, ele nunca desistia. A manhã do meu casamento amanheceu fresca e clara, com a luz do sol entrando pelas janelas da cobertura e fitas douradas que escondiam a turbulência dentro de mim. 5 semanas atrás, eu era uma enfermeira lutando para pagar o aluguel. Hoje, eu me tornaria a esposa de um dos homens mais temidos de Chicago. Braços para cima, instruiu a estilista, levantando o vestido de noiva personalizado sobre a minha cabeça. A seda assentou na minha pele como água, fresca e fluida. 2 assistentes imediatamente começaram a apertar a longa fileira de pequenos botões de pérola que desciam pela minha coluna. Eu não via Alex há 2 dias, uma separação tradicional antes do casamento, explicou ele, embora eu suspeitasse que tivesse mais a ver com negócios do que com tradição. A última vez que falamos foi durante o jantar de ensaio, onde ele desempenhou o papel de noivo com tanta convicção que até eu tive momentos em que me esqueci de que era tudo uma encenação. Está deslumbrante, disse Sofia, assistente pessoal de Alexis, que tinha sido designada para supervisionar a minha preparação. A sua habitual eficiência foi temperada por uma admiração genuína enquanto me rodeava. O Sr. Castillo vai ficar sem fôlego. Duvidava que alguma coisa pudesse deixar Alex Castillo sem fôlego, mas guardei esse pensamento para mim. Que horas são? Perguntei em vez disso. Quase 11.
A cerimônia começa às 13 horas. Sofia verificou o telemóvel. O carro chega em 40 minutos. O cabelo e a maquilhagem estão quase prontos. Depois, vamos colocar o véu e as joias. O casamento seria realizado numa propriedade privada fora da cidade, exclusiva, fortemente protegida e longe de olhares curiosos ou convidados indesejados. Apenas 60 pessoas testemunhariam a cerimônia, todas cuidadosamente selecionadas e importantes para os interesses comerciais de Alex. Enquanto a maquilhadora dava os últimos retoques, eu estudava o meu reflexo. A mulher no espelho era uma estranha, etérea em seda marfim, que abraçava as suas curvas antes de se alargar graciosamente nos joelhos. O cabelo estava penteado num elegante penteado alto, com madeixas soltas emoldurando o rosto. Gotas de diamantes pendiam das suas orelhas, combinando com o enorme anel de noivado e a delicada pulseira no seu pulso. Ela parecia pertencer ao mundo de riqueza e poder de Alexis. Um toque final, disse Sofia, tirando uma caixa de veludo. Dentro havia um colar de diamantes e safiras que refletia a luz em um fogo azul. O Sr. Castillo enviou isto para você, um presente de casamento. A peça era requintada, vintage pelo aspecto do engaste e valia mais do que eu ganharia em 10 anos no hospital. Sofia prendeu-o em volta do meu pescoço, o peso dele substancial contra a minha clavícula. Havia um bilhete, acrescentou ela, entregando-me um pequeno envelope. Dentro, escrito com a caligrafia ousada de Alexi, algo emprestado da coleção da minha mãe. Algo azul para combinar com o fogo nos seus olhos quando me desafia. Os meus dedos tremiam ligeiramente enquanto eu dobrava o bilhete. O presente era demasiado pessoal, demasiado atencioso para o nosso acordo. Como o beijo após a festa de noivado. Esbatia as linhas que precisavam de permanecer claras. A viagem até a propriedade passou em silêncio. A tela de privacidade entre mim e o motorista. Sofia tinha ido à frente para garantir que tudo estivesse preparado. Observei a cidade dar lugar ao campo, ensaiando mentalmente os votos que recitaria. Palavras de amor e devoção que eram mentiras elaboradas. A propriedade era uma mansão extensa situada em meio a jardins bem cuidados, agora transformada com flores brancas e fitas num local de casamento de conto de fadas. Seguranças internos que mal escondiam as armas patrulhavam discretamente. Quando o meu carro entrou na entrada circular, vi vários homens que reconheci como parte do círculo íntimo de Alexi, posicionados em pontos estratégicos ao redor da propriedade. Sofia me encontrou na entrada, conduzindo-me por uma porta lateral para evitar que os convidados que chegavam nos vissem. Tudo está perfeito, ela me garantiu, levando-me a uma suíte luxuosa que havia sido transformada em um camarim para a noiva. O Sr. Castillo chegou e está cumprimentando convidados selecionados. A área da cerimônia está pronta. O meu estômago reagiu com energia nervosa. Sofia, preciso de um momento a sós. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça. 10 minutos. Depois precisamos de estar em posição. Quando a porta se fechou atrás dela, sentei-me num sofá de veludo, com cuidado para não amarrotar o vestido. A janela da sala tinha vista para a área da cerimônia. Cadeiras brancas dispostas em filas organizadas e um caramanchão coberto de flores. Um quarteto de cordas a preparar-se ao lado de um pequeno espelho d'água. Era lindo, de bom gosto e totalmente surreal. O meu telemóvel, um novo dispositivo seguro que Alexi tinha fornecido, vibrou com uma mensagem. Número desconhecido. Vão transferir o teu pai esta noite. O que quer que Castillo tenha prometido, está a acontecer agora. Prepara-te. Marco Vega. Tinha de ser ele. Tentei ligar de volta para o número, mas já tinha sido desligado. Antes que eu pudesse processar as implicações, uma batida suave veio à porta. Emma. A voz de Sofia. Está na hora. A cerimônia foi um borrão. Rostos a virar-se enquanto eu caminhava sozinha pelo corredor. Sem pai para me entregar, um detalhe que parecia cruelmente irônico. Alex esperava no caramanchão, deslumbrante num smoking preto. A sua expressão suavizou-se em aparente admiração quando me aproximei para algo arranjado puramente para as aparências. Nenhum detalhe foi esquecido. Os votos que trocamos foram personalizados, românticos sem serem exagerados. As mãos de Alex permaneceram firmes enquanto ele deslizava a aliança de platina no meu dedo,
enquanto as minhas tremiam ligeiramente ao fazer o mesmo. Quando o oficiante nos declarou marido e mulher, o beijo de Alex foi gentil, mas possessivo, demorando o suficiente para provocar murmúrios de aprovação dos convidados reunidos. Estás a tremer, sussurrou ele ao meu ouvido enquanto nos virávamos para enfrentar o nosso público como marido e mulher. Boa atuação, sussurrei de volta, forçando um sorriso radiante, enquanto o seu braço se apertava à minha cintura. Estás magnífica, disse ele. E por um momento desorientador, não consegui perceber se ele ainda estava a representar ou a expressar admiração genuína. A recepção que se seguiu foi luxuosa, mas íntima. Um jantar de 5 pratos servido no grande salão de baile da propriedade, seguido de dança sob lustres de cristal. Alex permaneceu ao meu lado o tempo todo, com a mão frequentemente na minha cintura, possessivo e orientador. Para quem observava, parecíamos profundamente apaixonados, trocando olhares, rindo de piadas particulares, movendo-nos juntos como se fôssemos parceiros há anos, em vez de colaboradores relutantes há semanas. Devias comer alguma coisa, murmurou Alex durante um momento entre conversas. Mal tocaste no teu prato. Não tenho fome, respondi, os olhos a vasculhar a sala à procura de qualquer sinal de Marco Vega entre os convidados. Ele não estava lá, ou não tinha sido convidado, ou estava deliberadamente a manter a distância. O que se passa? A perspicácia de Alex era inquietante. Algo mudou desde esta manhã. Encarei o seu olhar, procurando algum sinal de engano. Vão transferir o meu pai esta noite. A sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas um músculo se contraiu na sua mandíbula. Quem lhe disse isso? Isso importa? É verdade? Alex olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava por perto para ouvir. Sim, esse sempre foi o plano. Assim que o casamento terminasse, o seu pai seria transferido para garantir a sua segurança durante a próxima fase. Próxima fase? Os meus dedos apertaram a taça de champanhe. Que próxima fase? O nosso acordo era que ele seria libertado após o casamento. E ele será, mas essas coisas exigem um timing e uma coordenação cuidadosos. A mão de Alex cobriu a minha, aparentemente afetuosa, mas efetivamente impedindo-me de causar uma cena. Este não é o lugar para essa conversa, Emma. Quando é o lugar? Há semanas que evitas as minhas perguntas. Mantive a voz baixa, mas não consegui esconder a raiva. Cumpri a minha parte do acordo. Casei-me contigo. Agora quero o meu pai livre. Os olhos escuros de Alex fixaram os meus. Algo indecifrável mudou nas suas profundezas, e terás o que desejas. Mas surgiram complicações. A interferência de Vega é uma delas. O que Marco Vega tem a ver com o meu pai? Mais tarde, Alex disse com firmeza quando Victor Petro se aproximou da nossa mesa. Por enquanto, seja minha esposa. O resto da recepção passou numa névoa de sorrisos forçados e respostas mecânicas. Dancei com Alex, o meu corpo seguindo os movimentos, enquanto a minha mente corria com possibilidades. Se o meu pai fosse transferido esta noite, isso criaria tanto risco quanto oportunidade. Fosse qual fosse a próxima fase de Alex, eu precisava garantir a segurança do meu pai antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas. À medida que a noite avançava, notei Alex envolvido no que pareciam ser conversas tensas com vários homens que eu não reconhecia. Conversas que aconteciam em cantos, por trás de sorrisos agradáveis que não chegavam aos olhos. Negócios conduzidos entre brindes de champanhe no seu próprio casamento. Era depois da meia-noite quando finalmente nos despedimos dos últimos convidados. Os funcionários começaram a desmontar as decorações e a equipa de segurança estava a fazer a última ronda pela propriedade. A mão de Alexis permaneceu possessivamente na minha cintura enquanto subíamos a grande escadaria até a suíte onde supostamente passaríamos a nossa noite de núpcias. As suas coisas foram levadas para o quarto principal, disse ele ao destrancar a porta. Vamos ficar aqui esta noite e de manhã voaremos para as Ilhas Caimão para uma breve lua de mel. Lua de mel? Afastei-me dele assim que a porta se fechou atrás de nós. Isso não fazia parte do nosso acordo. Aparências, Emma. Recém-casados fazem lua de mel. Ele tirou a gravata com movimentos eficientes. É só por 3 dias. Depois voltamos para Chicago e nos estabelecemos na vida de casados. Olhei para ele, finalmente dando voz à pergunta que vinha se formando há semanas. O que acontece depois dos 6 meses? Alexi? A sério? Ele fez uma pausa,
estudando-me com aqueles olhos escuros e insondáveis. És livre para ir, como combinado. O teu pai terá uma nova identidade num local à sua escolha, com fundos suficientes para recomeçar. Receberás a compensação prometida e o divórcio. Quando for a hora certa, ele retomou a tarefa de se despir, tirando o casaco e os botões de punho com precisão metódica. Por enquanto, temos preocupações mais urgentes. O teu pai vai mesmo ser transferido esta noite. Marco Vega tem tentado usar a sua posição para obter vantagens. Preciso garantir que a transferência aconteça de acordo com os meus termos, não os dele. Afundei-me na beira da cama, subitamente exausta. Não entendo nada disso. O que é que o Marco quer? O que é que tu queres? Por que é que o meu pai é tão importante? Alex ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse a ponderar o quanto revelar. Finalmente sentou-se ao meu lado, tomando cuidado para manter uma pequena distância entre nós. O teu pai descobriu provas de lavagem de dinheiro através de negócios aparentemente legítimos. Operações que implicavam não só a mim, mas vários parceiros internacionais, incluindo Marco Vega. Mas o que ele descobriu foi mais profundo do que crimes financeiros. Havia registros de outras atividades, coisas que interessariam as autoridades federais em vários continentes. Então, ele é um refém do teu império criminoso. Eu ri amargamente. Pelo menos seja honesto sobre isso. Ele está vivo por minha causa. Alex rebateu, com a voz endurecendo. Outros queriam eliminá-lo imediatamente. Eu argumentei a favor da contenção e então o usei para me forçar a este acordo. Apontei para o meu vestido de noiva, ainda imaculado apesar do longo dia. O que havia de tão importante em se casar comigo? A história dos negócios está a ficar sem sentido, Alex. Ninguém precisa tanto de uma esposa por uma questão de imagem empresarial. Os seus olhos fixaram-se nos meus, irradiando uma intensidade quase palpável. A primeira vez que te vi, realmente te vi, e não apenas uma fotografia num arquivo, foi há 6 meses. Estavas a sair do hospital após um turno duplo. Estava a chover. Você deu o seu guarda-chuva a um paciente idoso que estava à espera de transporte. A memória surgiu vagamente. Uma noite chuvosa, um homem idoso com mãos trêmulas. O meu impulso de garantir que ele permanecesse seco enquanto esperava pela sua boleia. Você estava a observar-me. Eu estava lá por outro motivo. Mas reparei em si, na sua compaixão, na sua dignidade silenciosa, apesar do cansaço óbvio. Mandei investigar-te por curiosidade. Descobri a sua ligação com Daniel Matthews. Parecia fortuito. Fortuita? A raiva explodiu no meu peito. Você tem manipulado a minha vida há 6 meses. Eu tenho protegido você, ele corrigiu. As atividades do seu pai colocaram vocês dois em perigo. Marco Vega e outros teriam eliminado vocês dois para amarrar as pontas soltas. Eu impedi isso mantendo-o prisioneiro e forçando-me a casar com você. Eu precisava de distância dele. Isso não é proteção, Alex. Isso é controle. Sim, a simples admissão me pegou de surpresa. Eu queria você. A situação com seu pai me deu vantagem. Não sou um homem bom, Emma. Não finjo ser. A confissão pairou no ar entre nós. Eu o encarei, tentando conciliar a manipulação calculada com o homem que me olhou com admiração genuína quando eu caminhei até o altar, que percebeu que eu estava a dar um guarda-chuva na chuva há 6 meses. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Esta noite com o meu pai. Agora mantemos as aparências. Alex levantou-se, aproximando-se de mim com passos medidos. Somos recém-casados. Os funcionários da propriedade esperam que nos retiremos para a noite juntos. Entretanto, os meus homens de confiança estão a supervisionar a mudança do teu pai da Colômbia para um local seguro no Panamá. E amanhã? Amanhã voamos para as Ilhas Caimão, como planejado. 3 dias lá, mantendo nosso disfarce enquanto as coisas se acalmam, depois voltamos para Chicago. Balancei a cabeça, soltando uma risada amarga. E eu devo simplesmente confiar em você. Depois de descobrir que você tem me manipulado há meses, Alex estendeu a mão lentamente, seus dedos roçando minha bochecha em um gesto tão gentil que me fez prender a respiração. Confie que eu quero que você esteja segura. Confie que vou manter a minha palavra em relação à liberdade do seu pai. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. O resto é mais complicado. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Apesar de tudo, das mentiras, da manipulação, do perigo,
O meu corpo traidor reagiu à sua proximidade, à intensidade do seu olhar. Preciso de me trocar, disse abruptamente, afastando-me do seu toque. Este vestido pesa 1 tonelada. Alex acenou com a cabeça, permitindo-me escapar. A casa de banho é por ali. As tuas coisas estão no armário. Vou dar-te privacidade. Na enorme casa de banho de mármore, olhei para o meu reflexo. Ainda era a estranha em seda branca, diamantes no pescoço, mas agora com a adição de uma aliança de platina ao lado do anel de noivado. Senhora Castillo, o nome parecia estranho, perigoso. Enquanto tirava cuidadosamente o vestido, não conseguia escapar à realidade da minha situação. Qualquer liberdade que eu pensava ter negociado era uma ilusão. Alex vinha orquestrando os acontecimentos muito antes de se aproximar de mim do lado de fora do hospital. E apesar da sua promessa sobre o prazo de 6 meses, eu estava começando a entender o que meu pai e Marco Vega haviam me alertado. Alex Castillo não fazia nada temporário. A questão que restava era o que eu faria com esse conhecimento e se os sentimentos complexos que se desenvolviam dentro de mim levariam à minha salvação ou à minha ruína. 3 meses após o nosso casamento, as linhas entre a encenação e a realidade começaram a se confundir como aquarelas que se misturam. A vida como Sr. Castillo estabeleceu um ritmo que eu nunca esperava. Complexa, perigosa e cada vez mais difícil de imaginar abandonar. A lua de mel nas Ilhas Caimão estendeu-se de 3 dias para 2 semanas, com Alex a conduzir os negócios remotamente enquanto eu me adaptava à minha nova realidade. Partilhávamos refeições, conversas e, eventualmente, a mesma cama, embora Alex mantivesse limites físicos que me frustravam e aliviavam ao mesmo tempo. Regressamos a Chicago como uma frente unida, apresentando a imagem de felicidade de recém-casados enquanto, em privado, navegávamos pela complicada verdade do nosso acordo. Nessa noite em particular, eu estava na janela da cobertura a observar a neve cobrir a cidade. Quase exatamente como na noite em que Alex se aproximou de mim pela primeira vez, embora tudo o resto tivesse se transformado irreconhecível. O meu telefone tocou com o aplicativo de mensagens seguras que Alex tinha instalado. Uma videochamada de um número que eu tinha reconhecido nos últimos meses. Pai, eu atendi, sentindo um alívio ao ver o rosto dele. Ele parecia mais saudável do que nas chamadas anteriores. Bronzeado, menos magro. Como te sentes? Melhor a cada dia. Ele ajustou a câmera, revelando uma varanda com vista para um jardim tropical. Os médicos aqui são excelentes. A capacidade pulmonar está a melhorar, dizem eles. A pneumonia foi inesperada, uma complicação durante a sua transferência da Colômbia para o Panamá. Durante 3 semanas aterrorizantes, recebi apenas atualizações esporádicas sobre o seu estado, enquanto ele lutava pela vida numa clínica privada. Foi durante esse tempo que algo fundamental mudou entre Alex e mim. Emma, a voz do meu pai trouxe-me de volta ao presente. Pensaste no que eu disse sobre ires embora enquanto ainda podes. Olhei para o quarto, certificando-me de que Alex não estava ao alcance da voz. Não é mais assim tão simples, pai. Nunca é com homens como ele. A expressão do meu pai escureceu. Quanto mais tempo ficares, mais difícil será ir embora. Acredita em mim, eu sei. O Alex não me está a manter prisioneira. As palavras pareciam verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. E ele providenciou os teus cuidados, a tua recuperação, porque isso lhe dá influência sobre ti. O meu pai rebateu. Emma, ouve-me. Os documentos que encontrei, a razão pela qual estou nesta situação, continham provas de coisas que não consegues imaginar. O Castillo não é apenas um empresário com ligações obscuras. Ele é... A chamada terminou repentinamente e o ecrã ficou preto. Tentei ligar de volta imediatamente, mas a ligação falhou repetidamente. Com uma inquietação crescente, verifiquei a conta de e-mail encriptada que Alex tinha criado para comunicar com o meu pai. Nada de novo. Algum problema? A voz de Alex veio de trás de mim, fazendo-me sobressaltar. Ele estava na porta do nosso quarto, casualmente elegante, com uma camisola cinzenta e calças à medida, observando-me com aqueles olhos perspicazes que pareciam não perder nada. A chamada com o meu pai foi cortada, disse eu, decidindo que a honestidade era mais segura do que ser apanhada numa mentira. Não consigo voltar a ligar.
Alex dirigiu-se ao bar e serviu-se de um copo de uísque. A ligação segura às vezes sofre atrasos. Tenta novamente amanhã. Algo no seu tom de voz despertou as minhas suspeitas. Foste tu que terminaste a chamada. Ele virou-se para mim com uma expressão neutra. Por que faria isso? Porque o meu pai estava prestes a me contar algo que você não quer que eu saiba. Um leve sorriso curvou os seus lábios. Depois de 3 meses como minha esposa, ainda acha que eu seria tão desastrado? Ele se aproximou, entregando-me um copo de vinho que eu não tinha pedido, mas aceitei mesmo assim. A ligação do seu pai provavelmente caiu por causa da tempestade que está a passar pelo Panamá. Nada mais sinistro do que o tempo. Eu queria acreditar nele. Parte de mim, uma parte crescente, acreditava nele. Mas a dúvida persistia, alimentada pelos avisos persistentes do meu pai e pelos vislumbres que eu tinha tido das operações comerciais de Alex. Precisamos de discutir o prazo de 6 meses, disse eu, mudando de tática. Estamos a meio do nosso acordo. A expressão de Alex mudou subtilmente, com um aperto nos olhos. Viver como minha esposa é tão insuportável que estás a contar os dias? A pergunta me pegou de surpresa com seu tom de vulnerabilidade. Não era isso que eu queria dizer. Só preciso de clareza. Ele me estudou por um longo momento, depois pousou o copo e atravessou a sala até a janela onde eu estava. Chicago se espalhava abaixo de nós, luzes cintilando através da neve que caía como estrelas capturadas em uma cúpula de vidro. A situação evoluiu desde o nosso acordo original, disse ele finalmente. A interferência de Marco Vega, a doença do teu pai, certos desenvolvimentos nos negócios, o teu prolongamento do prazo. Não era uma pergunta. Estou a sugerir que reavaliemos o que ambos queremos. Ele virou-se para mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Os últimos meses foram apenas uma encenação para ti, Emma. O meu coração acelerou traiçoeiramente. Não faças isso, disse eu em voz baixa. Não finjas que isto é sobre sentimentos quando é sobre controlo. É impossível que seja ambas as coisas. A sua mão subiu até ao meu rosto, os dedos traçando a minha maçã do rosto com uma precisão leve como uma pena. Observei-te nestes últimos meses. Como te adaptaste ao meu mundo? Como aprendeste a navegar pelas suas complexidades? Como olhas para mim quando pensas que eu não reparo? Eu dei um passo para trás, precisando de distância da sua proximidade intoxicante. A síndrome de Estocolmo não é o mesmo que emoção genuína. Alexi, algo parecido com mágoa brilhou nos seus olhos antes que a sua expressão se endurecesse. Então, talvez devêssemos esclarecer os termos do nosso acordo contínuo. Ele se dirigiu ao seu escritório. Venha, há algo que você deve ver. Seguiu-o até o espaço elegante onde ele conduzia os negócios de casa, atenta à mudança repentina em seu comportamento. Alex destrancou um cofre escondido atrás de uma pintura abstrata e retirou um laptop que eu nunca tinha visto antes. Depois de digitar várias senhas, ele virou a tela para mim. Estes são os documentos que seu pai acessou, explicou ele, com voz clinicamente distante. Registros financeiros, principalmente transferências de fundos por meio de empresas de fachada em 12 países. Evidências de evasão fiscal, certamente, mas nada que justifique a sua insistência contínua sobre a minha suposta natureza monstruosa. Examinei as planilhas e informações bancárias, reconhecendo o estilo organizacional do meu pai em certos detalhes. Foi isso que ele roubou de ti? Não exatamente. Ele copiou isso sim, mas o que me preocupava era o seu acesso a outros ficheiros. Alex digitou outra senha, abrindo uma pasta contendo fotografias. As imagens mostravam Alex com várias pessoas. Algumas eu reconheci de reportagens como figuras políticas, outras desconhecidas, mas claramente ricas e poderosas. Nada abertamente criminoso, mas o contexto sugeria reuniões que não deveriam ser documentadas. Comprometedor, mas dificilmente valeria a pena um sequestro, observei. Continue a rolar. Mais abaixo havia imagens mais perturbadoras. Marco Vega com indivíduos que pareciam inconscientes ou feridos. Documentação do que parecia ser operações de tráfico humano, evidências de violência que eu mal conseguia processar. Estas operações não são minhas, disse Alex baixinho, enquanto eu olhava horrorizado. São do Vegas.
O teu pai encontrou evidências de que Vega vinha conduzindo essas atividades usando a minha infraestrutura comercial legítima como cobertura, sem o meu conhecimento ou consentimento. Eu levantei os olhos da tela. Esperas que eu acredite que não sabias? Eu sabia que ele operava em áreas cinzentas. Não sabia a extensão. A expressão de Alexis era sombria. Quando o teu pai descobriu essas ligações, Vega quis eliminá-lo imediatamente. Intervim tanto para proteger o teu pai, quanto para ganhar vantagem sobre Vega. Enquanto desmantelava as operações dele dentro do meu território, o meu pai não estava a roubar de ti. Ele estava a reunir provas contra Marco Vega. Sim e não, ele estava a roubar-me dados financeiros. E foi assim que descobriu acidentalmente as operações de Vega. Os seus motivos não eram totalmente puros. Ele pretendia chantagear-me com as informações fiscais. Em vez disso, ele tropeçou em algo muito mais perigoso. A revelação mudou a minha compreensão de tudo o que tinha acontecido e do nosso casamento. Como é que isso se encaixa nisto? Alex fechou o portátil, prendendo-o antes de o devolver ao cofre. Inicialmente, como lhe disse, aparências comerciais, estabilidade. Os colombianos não fariam parceria com alguém que considerassem instável ou não confiável. Ele fez uma pausa, parecendo pesar cuidadosamente as suas próximas palavras. Mas eu poderia ter conseguido isso de outras maneiras. A verdade é que eu queria você. Desde aquela primeira noite na chuva, a situação com o seu pai proporcionou uma oportunidade. Isso é manipulação, não romance, eu disse. Embora sem o calor, eu teria sentido semanas antes. Nunca afirmei ter te cortejado eticamente. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Construí um império através de cálculos estratégicos. Apliquei a mesma abordagem para te conquistar. Não sou uma conquista, Alexi. Não, ele concordou, aproximando-se. Tornaste-te muito mais do que isso, o que complica consideravelmente o nosso acordo original. O meu pulso acelerou quando ele se aproximou. Nos últimos meses, mantivemos uma distância cuidadosa, partilhando a cama, mas nunca cruzando a linha da intimidade, construindo uma relação baseada em interdependência complexa, em vez de conexão física. Mas o ar entre nós estava cada vez mais carregado, o desejo crescendo como a pressão antes de uma tempestade. O que queres de mim agora? Perguntei, com a voz pouco acima de um sussurro. Tudo, respondeu ele simplesmente. Não por 6 meses, não pelo desempenho dele. Tudo, Emma, permanentemente. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele tocou com o tom específico que indicava a sua equipa de segurança. Alex atendeu imediatamente, a sua expressão escurecendo enquanto ouvia. Quando? Ele perguntou. Quantos? Tranque o prédio e traga o carro. Partimos em 5 minutos. Ele terminou a chamada, já se dirigindo para o quarto. Faça uma mala. Só o essencial. Precisamos de ir agora. O que estava a acontecer? Fiquei alarmada com a sua súbita urgência. Os homens do Vega foram vistos no edifício. Alex tirou uma mala do armário, verificando o seu conteúdo. Ele está a agir. A agir como? Contra o quê? Contra mim? Contra nós. Ele agarrou os meus ombros, irradiando intensidade. Escuta com atenção. Marco Vega vem perdendo território e influência há meses, à medida que eu desmantelo sistematicamente as suas operações. O nosso casamento, solidificou alianças que enfraqueceram ainda mais a sua posição. Ele está desesperado, o que o torna perigoso. A compreensão surgiu com uma clareza nauseante. O meu pai está seguro, Alex assegurou-me. Mudei-o para uma instalação diferente há 2 dias, precisamente porque antecipei que Vega poderia tentar usá-lo como moeda de troca. Um alívio inundou-me, seguido imediatamente por um medo renovado quando o sistema de segurança da cobertura emitiu um suave tom de aviso. Alex reagiu instantaneamente, puxando-me para um painel oculto na parede do quarto. Saída de emergência, explicou ele, pressionando a palma da mão num scanner oculto. Leva a um elevador seguro que se conecta ao estacionamento subterrâneo. Quando o painel se abriu, o elevador principal tocou. Alguém está a chegar à cobertura. A expressão de Alex se endureceu quando ele sacou uma arma debaixo do casaco. Vá, ordenou ele, empurrando-me em direção à passagem oculta. O elevador já está ativado. Ele levará você ao nível da garagem, onde Dmitri está esperando. Ele a levará ao esconderijo. Não vou deixá-lo, protestei. Isso não é uma discussão, Emma. A voz dele estava calma, mas os olhos revelavam algo que eu nunca tinha visto antes. Medo.
Não por ele, mas por mim. Vega não me matará imediatamente. Ele precisa de informações, mas usará-te para me quebrar. A porta principal da cobertura se abriu com um estrondo, e vozes e passos de repente encheram o espaço. Alex empurrou-me pela porta secreta e então hesitou. Lembre-se do que eu disse, murmurou ele, dando-me um beijo forte e desesperado nos lábios. Tudo, Emma. É isso que eu quero. Quando isto acabar, quero tudo. Antes que eu pudesse responder, ele fechou o painel, selando-me na passagem estreita. Através da parede ouvi gritos. Então a voz calma de Alex cortou o caos. O elevador escondido chegou silenciosamente. As portas deslizando para abrir e proporcionar uma fuga. Fiquei paralisada, dividida entre a autopreservação e a certeza repentina e avassaladora de que não podia deixá-lo para trás. Não agora. Não depois de tudo. A decisão cristalizou-se com uma clareza surpreendente. Eu não era mais a mesma mulher que entrara no carro de Alex naquela noite nevada, desesperada e com medo. O mundo dele me transformou, me endureceu em alguns aspectos, me despertou em outros. Em vez de entrar no elevador, encostei o ouvido na parede, esforçando-me para ouvir o que estava a acontecer na cobertura. A voz de Vega chegava vagamente, presunçosa e ameaçadora. As respostas de Alex eram muito baixas para serem distinguidas, mas a tensão era palpável mesmo através da barreira. Examinei a passagem, reparando num painel de serviço perto do chão, provavelmente acesso a sistemas elétricos ou de segurança. Ajoelhando-me, forcei-o para abrir, revelando um emaranhado de fios e um pequeno painel de controlo. Os meus meses a viver com Alex não tinham sido passados em luxo ocioso. Prestei atenção, aprendi os sistemas e protocolos que protegiam o seu mundo. Agora, esse conhecimento poderia salvar a sua vida. Com precisão cuidadosa, acedia a sobreposição de segurança, acionando os protocolos de emergência sem ativar os alarmes. Em todo o edifício, as imagens de segurança mudariam para servidores de backup, alertando a equipa externa de Alexa sem avisar os que estavam dentro. Levaria tempo para eles se reunirem. Tempo que eu precisava ganhar. O painel revelou outro recurso, um pequeno monitor que exibia as imagens das câmaras de segurança da cobertura. Eu podia ver Alex aparentemente relaxado, apesar de estar cercado por 4 homens armados, com Marco Vega andando de um lado para o outro diante dele como um predador. Onde ela está? Exigiu Vega, com a voz agora clara através do áudio do monitor. Onde está a sua linda enfermeira? Segura, respondeu Alexa simplesmente. Ao seu alcance, riu Vega. Nada está fora do meu alcance. Certamente não a sua esposa. Ela gostou das conversas com o pai? Aquelas em que eu lhe passei informações destinadas a colocá-la contra si. Peça por peça, o meu sangue gelou com a revelação. As chamadas com o meu pai, os seus avisos cada vez mais alarmantes, as acusações específicas tinham sido manipuladas por Vega. Quanto do que o meu pai me tinha dito era preocupação genuína, e quanto era uma orquestração de Vega. Não importa, disse Alexi, aparentemente indiferente. Emma toma as suas próprias decisões e decidirá salvar a vida do pai. Tenho a certeza. Vega ergueu o telemóvel. Uma chamada e a equipa médica que o trata receberá novas ordens. A menos que me dê os códigos de acesso às contas colombianas. Estás a assumir que o pai dela ainda está onde o deixaste. Alexi respondeu, com um tom de satisfação na voz. Uma suposição tola. A expressão de Vega se contorceu de raiva. Ele acenou para um dos seus homens que bateu no rosto de Alexi com a arma. Sangue escorria de um corte acima do olho, mas Alexi permaneceu calmo, quase entediado. Cometeste um erro crítico, Marco, disse ele, limpando o sangue do rosto com a manga. Entraste na minha casa e ameaçaste a minha mulher. Não há cenário em que saias daqui vivo. Como se fosse combinado, as luzes da cobertura piscaram, resultado da minha sobreposição de segurança, ativando os sistemas de backup. Os homens de Vega olharam em volta nervosamente, mas o próprio Vega permaneceu focado em Alexi. Truques de salão não vão salvar-te, Castillo. O teu império termina esta noite. Tudo o que construíste será meu, incluindo a tua esposa, se ela for tola o suficiente para voltar. O monitor mostrou um dos homens de Vega a aproximar-se com o que pareciam ser instrumentos de tortura. O meu coração bateu forte quando percebi que não tinha mais tempo. O protocolo de emergência traria a equipa de Alexi,
mas não rápido o suficiente. Tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Abri um pequeno compartimento ao lado dos controlos do elevador, revelando um painel de segurança secundário. Este exigia o código pessoal de Alex, uma sequência que eu havia memorizado semanas atrás, quando ele o digitou. Acreditando que eu não estava prestando atenção, o código ativou uma medida de segurança final, o fornecimento de gás através do sistema de ventilação da cobertura. Não era letal, mas incapacitante. Eu tinha 20 segundos antes que fosse acionado. Movendo-me rapidamente, peguei a arma da caixa de emergência ao lado do elevador, posicionei-me no mecanismo de abertura das portas escondidas e comecei a contagem regressiva. Ao chegar a zero, ouvi o silvo suave do gás a entrar na sala principal, seguido de gritos confusos e tosses. Pressionei o botão de abertura da porta e voltei para o quarto, arma em punho e um lenço pressionado contra o nariz e a boca. Movendo-me silenciosamente pela cobertura, encontrei o caos na sala principal. Os homens de Vega estavam desorientados e com dificuldade para respirar. Alex já estava aproveitando a confusão para se libertar dos seus captores. Os nossos olhos se encontraram do outro lado da sala. Algo passou entre nós. Compreensão, parceria, um compromisso além de contratos ou coerção. Sem hesitar, disparei contra o homem mais próximo de Alex, atingindo-o no ombro. Alexa imediatamente aproveitou a oportunidade, desarmando outro guarda e assumindo o controle da situação com eficiência brutal. Em poucos instantes, os homens de Vega estavam incapacitados. Apenas o próprio Vega permanecia semiconsciente, cambaleando em direção ao elevador. Alex interceptou-o com precisão fria, derrubando-o no chão com um golpe calculado. "Emma", disse Alex, respirando pesadamente, mas composto, apesar do sangue no rosto. "Devias ter ido para o esconderijo e deixado-te lidar com isto sozinho." Mantive a minha arma apontada para Vega. Somos parceiros, não somos? Não é isso que significa o casamento? Um sorriso genuíno e caloroso transformou o rosto de Alex. "Sim", disse ele simplesmente. "É exatamente isso que significa." O elevador tocou, trazendo a equipa de segurança de Alex, que rapidamente assumiu o controle dos prisioneiros. Enquanto a cobertura se enchia com os seus homens, Alex me puxou para o silêncio do seu escritório, examinando-me com preocupação urgente. "Você está ferida?" As suas mãos se moveram sobre mim, verificando se havia ferimentos. "Estou bem." Coloquei a arma sobre a sua mesa, mas precisamos conversar sobre o meu pai, sobre a manipulação das nossas comunicações por Vega. Alex assentiu com severidade. "Vega tem lhes dado informações seletivas, explorando as suas preocupações para o virar contra mim. Algumas das coisas que ele lhe disse eram verdade. Outras eram mentiras cuidadosamente elaboradas. E onde é que isso nos deixa?" perguntei. A pergunta abrangia muito mais do que apenas a situação imediata. Alex pegou nas minhas mãos com um olhar intenso. "Isso depende inteiramente do que quer, Emma. O nosso acordo original foi complicado por circunstâncias que nenhum de nós previu, incluindo sentimentos que nenhum de nós previu", acrescentei baixinho. Os seus olhos escureceram. "Sim, disseste que querias tudo." Lembrei-lhe com firmeza. Eu estava a falar a sério. A sua voz estava rouca de emoção. "Mas não vou obrigar-te a cumprir um acordo que começou com coerção. Quando isto terminar, quando Vega for tratado e o teu pai estiver seguro, terás uma escolha. Ficar como minha esposa, minha verdadeira parceira em todos os sentidos, ou tomar a tua liberdade com a minha bênção." A oferta, uma escolha genuína após meses sem nenhuma, era talvez a declaração mais sincera de sentimento que Alex poderia fazer em seu mundo de poder e controle. Dar-me a liberdade de escolher era a sua versão de amor. "E meu pai estará livre independentemente da sua decisão", Alex prometeu. "A segurança dele está sendo providenciada independentemente da nossa situação. Nova identidade, fundos confortáveis, liberdade para ir aonde quiser, com proteção que permanecerá em vigor, quer você fique comigo ou não." Estudei o seu rosto, os ângulos acentuados, os olhos escuros que antes me aterrorizavam e agora me mantinham cativa de uma forma completamente diferente. Quando entrei no seu carro naquela noite, pensei que estava a fazer um sacrifício temporário para salvar o meu pai. Nunca imaginei que pudesse vir a gostar de um monstro. O seu sorriso era autodepreciativo. Que eu pudesse encontrar-me no meio de uma guerra entre impérios criminosos,
segurando uma arma e escolhendo um lado. Corrigi que o lado que escolheria seria o teu, que algures entre o medo e a obrigação encontraria algo que não estava à procura. A compreensão surgiu nos seus olhos. E o que era isso, Emma? Um lar, respondi simplesmente. Complicado, perigoso, mas meu mesmo assim. Contigo, a admissão pairou entre nós, mudando tudo. A mão de Alex subiu para acariciar meu rosto, seu toque gentil, apesar da violência que aquelas mesmas mãos haviam praticado minutos antes. Fique, ele sussurrou. Não por 6 meses. Não por causa do seu pai. Fique porque você quer. Fique porque este mundo que construímos entre nós, por mais imperfeito que seja, é importante para você tanto quanto é para mim. Em resposta, acertei a distância entre nós, pressionando meus lábios contra os dele, em um beijo que continha minha decisão. O gosto de sangue misturou-se com o desejo quando seus braços me envolveram, puxando-me contra ele com o desespero de um homem que quase tinha perdido tudo. Quando finalmente nos separamos, sem fôlego, vi um futuro a desenrolar-se que nunca tinha imaginado para mim. Complexo, sombrio, mas iluminado por uma ligação que tinha transcendido os seus começos coercivos. Precisamos de agir rapidamente, disse Alex, embora as suas mãos permanecessem na minha cintura. A organização de Vega retaliará assim que perceber que ele foi capturado. O esconderijo, depois os preparativos para o teu pai. E depois disso, perguntei. Os seus olhos fixaram os meus, cheios de uma promessa na qual agora acreditava. Depois disso, construiremos algo real a partir do que começou como uma farsa juntos. 6 meses antes, eu tinha entrado no carro de Alex Castilho, acreditando que partiria após o casamento. Que o meu cativeiro tinha uma data de validade. Que a liberdade esperava do outro lado de um acordo temporário. Eu estava errada. Não haveria partida nem retorno à vida que eu conhecia antes. Mas quando Alex me levou para fora da cobertura, com a mão firme na minha, os seus homens protegendo o nosso caminho, o peso do seu anel no meu dedo, não parecia mais uma algema, mas uma escolha. Percebi que, às vezes, cativeiro e liberdade não eram opostos, mas faces diferentes da mesma verdade complexa. Eu tinha entrado numa jaula criada por Alex, apenas para descobrir que me tinha tornado sua guardiã. E nesse paradoxo, encontrei um lar que nunca soube que queria, com um homem cuja escuridão combinava e equilibrava a minha luz. O chefe da máfia nunca me deixou ir, mas em algum momento eu deixei de o querer.